Olha só, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos. E fala sobre um chamado incrível, de alguém incrível para um tempo de extrema dificuldade. Porque eram sacerdotes na época, o sacerdote Eli, que estava cego, avançado em idade, e já não exercia mais com excelência a sua função sacerdotal. Então ele coloca os seus filhos para serem sacerdotes. E os seus filhos eram Hófni e Finéias. A Bíblia diz que esses jovens não temiam ao Senhor, pelo que Deus os queria matar, para você ter uma ideia do nível de depravação que esses jovens tinham. Como é que alguém é sacerdote sem temer a Deus? Como é que alguém é sacerdote sem conhecer a Deus? Era o caso deles. Eles faziam atrocidades que deixavam Deus irado, e eles não se arrependiam. Um exemplo, a oferta que era para ser oferecida a Deus, eles pegavam e faziam churrasco, festa, farra para si próprio. Eles se deitavam, se prostituíam com as meninas que em grupo se reuniam na porta do templo. E a Bíblia diz que grande era o pecado daqueles jovens diante de Deus. E Eli não os corrigia. Falava, mas eles não acreditavam. Eli até chegou a dizer a eles: olha, o que eu tenho ouvido que vocês têm feito é coisa horrenda. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem o julgará? Mas eles não temiam, não se arrependiam. Então, ministerialmente falando, Israel está falido, porque os sacerdotes são depravados, corruptos e imorais. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que a palavra profética ou a visão era escassa, basicamente não tinha. E a Bíblia diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus, estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Não havia visão manifesta na época, não havia palavra profética, era muito raro. Então, não havendo profeta, não havendo profecias genuínas, verdadeiras, até porque o ministério profético, diferente do que a igreja moderna pensa, que ser profeta é ser um guru espiritual para sair revelando o futuro dos outros. Não, o ofício profético nunca foi isso. Isso é coisa de cartomante, guru, astrólogo. Um profeta não foi chamado para revelar o futuro das pessoas, embora Deus libere palavras sobre o futuro das pessoas que se cumpre. Mas o ofício profético pode ver a Bíblia de ponta a ponta. Toda vez que Deus levantava um profeta, era para fazer o povo fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus, reparar o altar diante de Deus. Esse é o ofício principal de um profeta, é trazer o povo para perto de Deus, para junto de Deus. E naquela ocasião não havia visão manifesta. Então Israel está, além de ministerialmente falido, está espiritualmente falido, que piora ainda a situação. Se não bastasse isso, Israel também está politicamente falido, porque o juiz daquela época era o sacerdote Eli, e ele não estava julgando nem os filhos dele, quanto mais Israel. Então Israel está vivendo um momento de caos religioso, de extrema dificuldade religiosa, porque não tem profeta, não tem um sacerdote justo exercendo o ofício sacerdotal, não tem profeta. Então, espiritualmente, Israel está vivendo um caos, e politicamente Israel também está vivendo um caos. E o que Deus faz? Deus precisa resolver essa situação de Israel. E Deus, Ele é um Deus que abre, é um Deus que fecha. Você sabia? A gente costuma cantar: que se abra os céus, o teu reino vem, abra, abra. A gente costuma pedir para Deus abrir. A gente costuma pregar que Deus vai abrir. Mas o nosso Deus não é um Deus que só abre, Ele também fecha. Quer ver?
a Bíblia Sagrada diz em 2 Crônicas 7:13. Todo mundo conhece o 14, o 13 passa tão batido, mas no versículo 13 diz: se eu fechar o céu, quer dizer que o Deus que abre o céu também fecha? Fecha. Ele tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Elias chegou e ele podia ter dito: olha, se não, a partir do momento que eu liberar uma palavra aqui, vocês só verão o céu se fechar quando eu voltar aqui para profetizar. Mas não, ele faz ao contrário. Enquanto eu não voltar aqui para profetizar de novo, o céu vai ficar fechado e não vai cair nem chuva nem orvalho. Ele podia muito bem liberar uma palavra de céu aberto. Deus abriria o céu? Abriria. Por que ele libera uma palavra de céu fechado? Porque o povo estava extremamente entregue à imoralidade, ao pecado, a tudo que não presta. E Deus não está interessado em abrir céu para quem não quer compromisso com Ele. Só que Deus não só fecha alguma coisa para punir ou para causar algum dano ou para esperar alguém fazer um conserto. Deus trabalha abrindo e Deus trabalha fechando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus fechou a madre Diana. E a lei da época permitia, graças a Deus que Jesus acabou com isso. Aleluia. Mas a lei da época, se você se casasse com uma mulher e ela não gerasse filhos, a própria mulher podia escolher uma concubina para o marido para gerar filhos, ou o marido, se quisesse, podia tomar outra esposa para gerar filhos. E Elcana, ele casa-se com Ana, Ana não gera filhos, ele toma outra esposa, Penina, e Penina gera filhos e filhas. Ao invés de ela desfrutar, porque era bênção naquela época ter filhos, né? O inimigo sempre quer inverter aí os valores, mas era o sonho de toda mulher judia era se casar e dar filhos ao seu marido, porque se ela gerasse filhos, ela era abençoada. Se ela não gerasse filhos, alguém olhava e dizia: maldita, amaldiçoada, é uma figueira velha, estéril, que não gera frutos. As pessoas, então o sonho de toda mulher judia era dar filhos ao seu marido. Quanto mais filhos, principalmente se fossem homens, mais amada por seu marido ela seria. Mas Ana não gera filhos, Penina gera filhos, mas ao invés de ela desfrutar da bênção de seus filhos, não, ela fica irritada com Ana. Ela vai perseguir Ana, ela vai irritar Ana, e tudo que Ana queria, Penina tinha. O quê? Filhos. Tem gente que não tem nada, incomoda tanto outras pessoas, que o sentimento de inveja, ele é terrível. A pessoa tem dinheiro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, daquelas de 11 mil reais, mas ela não quer, ela quer a tua que tu pagou 20 conto, lá na Avenida Paulista, né? No brechó. É incrível. Tem condições de comprar uma BMW, mas não quer o teu Fusca porque quer. O invejoso, ele é desse tipo. Tenha o pé atrás com pessoas que tudo que tu compra igual. Ou quando você conta uma vitória: irmão, comprei um carro, comprei isso e aquilo. Ele olha: logo dessa marca aí, irmão, logo dessa cor. Ao invés de a pessoa ficar feliz pela sua conquista, o invejoso é terrível. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos, mas que Deus nos livre de pessoas invejosas, que Deus nos guarde. Então o problema de Penina é inveja, talvez pelo fato de Ana não gerava filhos, mas de ano em ano, na época dos cultos, na época do sacrifício, porque naquela época o culto era anual, não era igual hoje, que você pode ir todo dia para a igreja se quiser e não vai. Naquela época era uma vez por ano, o povo ficava um ano esperando. Quando eles iam para Siló adorar, Elcana, na hora da adoração, ele começava a distribuir sacrifício, um para Penina, um para os filhos de Penina, cada filho ganha um, cada filha ganha um. Na hora de Ana, ele dava uma porção dobrada. E porção dobrada incomoda. Alacalmo, intriofácia.
Porque porção dobrada dinheiro não compra. Porção dobrada. Então talvez esteja aqui a raiva de Penina. Eu tenho filhos, mas não tenho porção dobrada. Aleluia, eu tenho isso e aquilo, mas não tenho porção dobrada. É igual o povo começa a se levantar contra Moisés. Ah, Moisés, só tu que fala com Deus, é? Só tu que tem intimidade com Deus. E Deus olhando aquilo. Começaram a se levantar. Deus, tá bom, Moisés. Já que o povo quer falar comigo, santifique eles. Aí tu sobe com eles até um determinado lugar do monte que eu vou falar com eles. Quando Deus começou a falar que a voz de Deus era como relâmpago, como trovão, que o monte estremecia e fumegava, o povo desce tudo correndo. Não, Moisés, queremos falar mais com Deus. Não, fala tu mesmo, porque o povo quer a intimidade que alguém tem, mas não quer os trovões que alguém enfrenta, não quer os relâmpagos que alguém enfrenta, não quer as provas que alguém enfrenta. Então Ana está sofrendo extrema perseguição, mas ela não bate boca com Penina, ela não discute com Penina, ela não desce ao nível de Penina. Por quê? A Penina quer que você vire barraqueira igual ela é barraqueira. A Penina quer que tu faça de suas redes sociais o muro das lamentações, se lamentando lá pelos problemas, pelas perseguições. E o que eu faço, pregador? Fique caladinha e vá orar. Deixe Penina, que Deus trata com Penina. Aí chega o dia lá do sacrifício, Ana vai fazer algo que não é comum. Ela vai até o átrio, ela se prostra e ela começa a chorar. Entenda, Deus fecha a madre de Ana e Ana vai para o templo chorar. Há lágrimas sendo derramadas, porque Deus fechou a madre. E o sacerdote da época, ao ver Ana chorar, ela só movimentava os lábios, angustiada de espírito, pedindo a Deus um filho, falando que se Deus desse um filho, ela iria levá-lo para a casa de Deus. E ele olha para uma santa mulher de Deus que está orando e diz: mulher, tu está embriagada uma hora dessas? A mulher está orando e ele está acusando ela de embriaguez. Ela olha e diz: a tua serva não está embriagada. Ela poderia até ter falado: embriagado estão os teus filhos. Filho de Belial são os seus filhos que tu colocou em cima do altar. Eu não, eu estou orando, eu estou angustiada de espírito. Ela não fala isso, mas olha que erro gravíssimo esse sacerdote está cometendo. Está julgando uma serva de Deus como filha de Belial, e os filhos de Belial ele está colocando em cima do altar. E a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E a igreja tendo sacerdócio real, nós não podemos fazer o que o sacerdote Eli fez. O quê? Começar a desprezar pessoas que estão orando e começar a honrar profanos, filhos de Belial. Não. Nós precisamos dar oportunidade para quem está orando, para quem está se santificando, para quem está buscando. Aleluia. Chega de aprovar ministérios pelo número de seguidores que tem, pela influência que tem. Nós precisamos aprovar pelo caráter. A missionária Cláudia, lá da Alemanha, veio até o Brasil e eu levei ela lá no meu podcast. Ela disse: alemão não fica impressionado se tu falar línguas. Alemão não fica impressionado se tu liberar uma profecia, ela se cumprir. Alemão não fica impressionado se tu orar e o morto ressuscitar. Alemão fica impressionado se tu comprar e pagar, se tu tratar bem a tua esposa, se tu der um bom testemunho. Aí alemão fica impressionado não pelos dons, mas pela atitude, pelo caráter. Foi o que foi dito aqui agorinha pelo nosso irmão Jonathan. Moody já dizia: pregue em tempo e fora de tempo, se precisar, use palavras. A nossa vida deve ser uma pregação do evangelho, o nosso caráter deve ser uma pregação do evangelho. Não adianta nada rodar no poder aqui em casa, rodar a baiana. Dar gritos no microfone aqui e gritar com a esposa em casa. Não adianta nada. Não adianta nada. Vestir uma saia até no pé aqui e na internet colocar um shortinho curto. Uma tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. Nós temos que ter um caráter aqui dentro e fora. Vamos honrar quem está orando. Vamos dar oportunidade para quem é de verdade. Ela, tua serva não é filha de Belial, tua serva está angustiada de espírito, está amargurada. E nós vivemos o tempo da angústia de espírito. Inclusive, eu escrevi um e-book
sobre o controle da ansiedade e a depressão à luz das Escrituras. Se você quiser adquirir esse e-book, só ir na bio do meu Instagram ou de qualquer outra rede social, YouTube, TikTok. Tem lá na bio, você pode adquirir esse e-book. Eu estou falando sobre o controle da ansiedade e a depressão à luz das Escrituras Sagradas, porque os psicólogos não estão dando conta da demanda. Os psicanalistas não estão dando conta da demanda. Está difícil, muitas pessoas sofrendo da doença da alma, da angústia de espírito, mas o nosso Jesus, Ele é o pastor que Davi disse que refrigera as nossas almas. Ele tem remédio para a alma mais ferida, para a alma mais angustiada. Talvez você entrou aqui e a sua alma está igual a Diana, profundamente angustiada, mas o sacerdote libera uma palavra sobre ela. Qual é a palavra? Que Deus conceda a tua petição. E a Bíblia diz que ela se levanta dali e o seu semblante já não é mais de tristeza, já não é mais de angústia. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai acabar com crises de ansiedade, depressão, doenças, aleluias, emocionais. Deus vai acabar com insônia. Te prepara para viver o Salmo 4: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Deus, me faz habitar em segurança. Deus vai nos dar o refrigério para as nossas almas. Ele vai tomar o jugo que era para nós carregarmos sobre Ele. Nós vamos tomar o dele, e o dele é suave. O fardo que Ele nos dá é leve. Aleluia. Então Ana levanta dali aquele dia, já sorrindo. Eu imagino que ela chega em casa: maridão, hoje tem, viu? Hoje é eu e tu e eu. E Penina que se quiser se afaste, porque o barraco vai tremer hoje aqui. E casado pode, viu? Não pode é quem não é casado, tá? É até um mandamento bíblico. A Bíblia diz: não se afaste o marido da mulher, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicar em oração, né? Porque tem mulher que quer castigar o marido negando intimidade. Isso é pecado, viu? Tem rapaz da geração moderna, da minha geração, graças a Deus eu não ouvi falar, mas da geração moderna que fica só no videogame, joguinho, e deixando a mulher no estreito. É pecado, viu? Aleluia, louvado seja. Irmão, tem mulher sofrendo aí, com os cabras aí. Homem de verdade, irmão, tem que dar assistência, e mulher de verdade também. Né, eu me lembrei de um fato aqui, um parênteses. Se Jesus está me levando a entrar nessa área, eu vou entrar com força. Eu me lembro de Jacó, né? Ele se casa com Raquel e também com a outra lá, Leia. Aí um dia Rubem traz umas mandrágoras. Aí Raquel fala para Leia: dá-me as mandrágoras de seu filho Rubem. Aí Leia: tu já me tomou marido e quer as mandrágoras de meu filho? Vamos fazer um combinado. Hoje é tua noite de se deitar com ele, mas eu alugo pelas mandrágoras. Tu pode se deitar com ele e eu fico com as mandrágoras. E ela: negócio fechado. Opa! Ela tá pagando. Por quê? Porque tinha outra. Tinha uma competição ali. Um dia era uma, um dia era outra. Como tinha outra, ela faz questão de pagar. Ah, tu não quer? Não, eu quero. Agora, como hoje só pode ter uma, aí elas abusam. Vai ser só no dia que eu quero. Vigia, varão. Isso é pecado. Vigia, varão. Isso é pecado. Aleluia. Não abra brechas em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui. Então aquele dia a Bíblia diz que Elcana conhece Ana, ou seja, eles têm um momento de intimidade e ela gera. Quando eu vejo, até voltando aqui na Raquel, por que ela queria mandrágoras? Para fazer um feitiço ou alguma coisa para tentar gerar. A igreja moderna está desse jeito, espiritualizando a coisa. Estão inventando métodos para tentar gerar. Vamos fazer uns negócios aqui para ver se a gente ganha alma, para ver se a gente gera. Irmão, o que faz gerar, o que faz alma se arrependerem nunca foi métodos, estratégia, sempre foi a intimidade. É oração, palavra, jejum. Oração, palavra, jejum. É intimidade, é na intimidade que os crentes ganham almas. É na intimidade que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu.
é através da intimidade. Então ela se levanta dali agora e ela está feliz e gestante. A mamãe do ano é Ana. Aí o menino nasce. Glória a Deus por isso. Ela leva o menino para o templo. Está preparado para trazer para o templo aquilo que você orou? Para servir de testemunho aquilo que você buscou? E Samuel vai crescer na graça e no conhecimento. As suas influências são ruins, porque Ofni e Finéias são depravados. Mas o menino Samuel cresce em estatura, em graça e em conhecimento. Ele não desvia o seu caráter porque alguém está lhe mal e influenciando. Ele não se espelha na maldade de outros, mas ele cresce em retidão com Deus, até o dia que ele vai deitar. Antes que a lâmpada se apagasse, a lâmpada não podia se apagar. Levítico capítulo de número 24, está escrito, Deus falando: Moisés, ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que as lâmpadas permaneçam acesas. Quando o sacerdote era formado sacerdote, ele recebia uma espevitadeira para que todas as manhãs ele viesse tirar as borras que ficava, o excesso de vela que ficava nas canaletas do candelabro, tirava e repunha o azeite, porque as lâmpadas não podiam se apagar. E nos dias de Samuel a lâmpada estava quase se apagando. Aí Deus chama Samuel, porque Deus não deixa a lâmpada se apagar. Na ocasião de Ezequias, as lâmpadas se apagaram, a porta estava fechada, templo cheio de imundícia, mas Ezequias restaurou o templo, mandou reacender as lâmpadas e o negócio voltou ao normal. Mas Deus não quer que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague, Deus chamará alguém. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, Deus chamará alguém. Alguém está dizendo: a igreja está esfriando, a Assembleia de Deus está apagando a chama. Não vai apagar. Antes de a lâmpada se apagar, Deus vai chamar alguém. Deus está chamando alguém. E antes que a lâmpada se apagasse, Samuel está deitado e ele ouve uma voz: Samuel. Ele para, vai até o sacerdote Eli: Eli, tu me chamou? Não te chamei, volta a deitar. Quando ele deita de novo, Deus: Samuel. Ele acorda: Eli, tu está me chamando? Não, te chamei não, vai te deitar. Na terceira vez: Samuel. Ele: Eli, tu está me chamando? Samuel olha e diz: rapaz, é Deus que está te chamando, cabra. Vai te deitar. E há de ser que quando Deus te chamar de novo, fala porque o teu servo ouve. Pior erro de um crente é mudar de igreja porque diz que não recebe oportunidade, que ninguém reconhece o chamado dele. Pode não reconhecer uma vez, irmão, 2, 3 no máximo, mas uma hora tem que reconhecer. Deus, assim que eu me converti, uma assembleiana daquelas do coque veio marchando, pá, pá, pá. Ela olhou para mim e disse: jovem, da onde eu te arranquei, só eu para te arrancar, diz o Senhor. Te farei um pregador do evangelho. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas pregando a minha palavra. Aí eu falei: meu Deus, que forte. Falei com a minha liderança falou: cuidado com profecia, viu? Para você não ficar frustrado. A nossa igreja não tem condições de te enviar, de comprar passagem de avião. Mas aquela chamada ardeu no meu peito. Comecei a pregar. Primeira vez que eu preguei, meu chamado foi reprovado. Alguém disse a mim bem assim: olha, não sei como é que a liderança põe essas pessoas que não sabem pregar para pregar. Saí dali abatido, não queria nunca mais pregar. Com muita insistência, me
me convenceram a pregar de novo. Aí eu preguei a segunda vez sobre o juízo final. Eu lia 10 capítulos de Bíblia por dia. Naquela época eu orava bastante, mas não conhecia a Bíblia inteira ainda. E eu fui pregar sobre o juízo final. Aí eu falei, quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse, aí o superintendente de escola bíblica dominical não perdoa uma dessa nunca. Ele me chamou depois e disse, irmão, não foi João Batista que escreveu o livro do Apocalipse, foi João. Aí eu falei, é porque eu ainda não entendo direito. Ele falou, irmão, a Bíblia diz que a igreja é um corpo e a mão não pode fazer o trabalho do pé. O irmão não foi chamado para pregar. Aí eu falei, tá bom, irmão. E eu saí dali, né, sem querer pregar mais. Aí um dia eu estou no monte orando, sai um rapaz lá do meio do mato do nada e grita, homem! Eu olhei procurando o homem, que era só um menino de 19 anos. Eu vi que só tinha eu falei assim, na mente eu respondi, sim, Senhor. Já não te disse eu que tu serás um pregador do evangelho? Eu respondi na mente, sim, Senhor. Quem te chamou foi eu ou o homem? Eu falei, foi tu, Senhor, na mente. Eu respondendo e ele perguntando, foi tu, Senhor. E por que tu dá mais ouvido ao homem do que a mim? Pregue a minha palavra. Não reconheceram que Deus tinha me chamado a primeira vez, não reconheceram que Deus tinha me chamado a segunda vez, mas na terceira vez Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu preguei esses egípcios que vêm hoje, nunca mais o vereis. Foi uma glória naquela igreja. Tiveram que dizer, olha, é Deus que chamou esse rapaz. Até hoje não sei pregar, são 19 anos pregando no Brasil, só não preguei em Roraima e Acre, estou agendado já lá esse ano. Aleluia, até hoje não sei pregar, mas estou pregando aqui porque Deus me chamou. E quando Deus chama, está chamado e ponto final. Então, se não estão te reconhecendo, fique no lugar da promessa. Pode até alguém olhar e dizer, não, Deus não chamou não. Uma vez, duas vezes, na terceira tem que reconhecer, é Deus que está te chamando. E não dá para segurar quem Deus chamou. Não dá para frear quem Deus chamou. É até um perigo. É a mesma coisa de usar, querer segurar a arca. É fulminado, não dá. Não tem como. Como é que vai parar alguém que Jesus explodiu igual uma bomba? Como é que vai segurar alguém que está incendiado? Não dá. Perguntaram para John Wesley, qual é o segredo das multidões virem te ouvir? O que é que acontece? Ele disse, eu apenas me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. Porque a igreja ela tem que ser avivada, ela tem que ser incendiada. Eu vi uma missionária contando um testemunho que ela convidava sempre um jovem para ir para a igreja. E ele nunca ia. Ela sempre convidava, era insistente, ele nunca ia. Um dia a igreja pegou fogo. O primeiro que foi lá ajudar a apagar o fogo foi o jovem. Quando ela chegou lá, que ficou sabendo que a igreja estava pegando fogo, que ela chegou lá e viu o jovem ajudando a apagar o fogo, ela não se conteve e disse, eu te chamei para vir tantas vezes na nossa igreja, você vem logo no dia que está pegando fogo. Aí ele olha para ela e diz, sabe por quê que eu vim hoje? Porque é a primeira vez que eu vejo essa igreja em chamas. Tem que haver tanta graça, tanta glória em nosso meio, tanta chama em nosso meio, de as pessoas começarem a passar lá na porta e começarem a sentir a graça e entrar para cá se arrependendo. William Seymour foi expulso de uma igreja que não aceitava o pentecostalismo. Aí o que ele fez? Ficou birrentinho, foi jogar em direta na internet? Não, ele dobrou o joelho e começou a orar, Jesus faz de novo, Jesus faz de novo, Jesus faz de novo, Jesus faz de novo, Jesus faz de novo. Aí daqui a pouco uma unção tão grande veio sobre a rua Azusa, que a 4 quarteirões de distância as pessoas caíam no chão de joelhos chorando, se arrependendo de seus pecados. Oh glória! E Jesus, ele está procurando, ele está chamando alguém, ele quer fazer de novo, ele quer incendiar de novo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou pregando, é alguma coisa muito importante? Deixa Deus te usar?
Minha esposa não é de me ligar na hora do culto, a gente já pensa logo. E semana passada eu fiquei com meu filho internado. Ela disse que não é nada não. Ela falou para mim deixar Deus me usar. Então, eita, quem me dá só 5 minutos aqui eu encerro. Só 5 minutos. Levanta a mão, quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gostei, eu vou vir congregar aqui. O povo aqui gosta de Bíblia. Aleluia. Mas é sério, irmão, Deus está interessado em pessoas. Deus fez, Ele faz de novo. Hoje a gente se preocupa com jovens que vão para a faculdade, né? Porque a maioria vão para lá e desviam. Às vezes chegam lá. Uma vez eu vi uma jovem, foi para a faculdade, ela voltou, pediu para contar um testemunho no dia de domingo. Ela disse, gente, eu estou com um núcleo de oração lá na faculdade. A igreja ficou tão maravilhada. Mas passou-se uns dias, ao invés de ela incentivar o povo a orar, levar ela para as festinhas, ela desviou. E hoje a gente olha os jovens indo para a faculdade, a gente já se preocupa porque tem filósofos lá, professores, cientistas, ateus que vão fazer de tudo para tirar, destruir a fé, mas não vai. Porque Deus está levantando uma geração. John Wesley, Charles Wesley, o seu irmão que era cantor, músico, e George Whitefield, que pregava sem microfone e as pessoas ouviam a 1 quilômetro de distância o som de todo pregador. Aleluia. Eles começam um trabalho de oração na sala de aula da faculdade de Oxford, uma das maiores do mundo. Hoje só perde para Harvard, se não me falha a memória, mas ainda é uma das maiores do mundo. E um dia o guarda sai procurando, não vê nenhum jovem caminhando, flertando na hora do intervalo, mas ele ouve um barulho vindo do auditório de Oxford. Quando ele chega lá, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, 3 jovens fizeram a faculdade de Oxford inteira dobrar os joelhos e dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda falando de John Wesley, a casa de John Wesley virou um museu e é um museu até hoje. Certa feita, uma escola organizou um passeio com as crianças para visitar o museu, a casa de John Wesley. E foram passando em todos os cômodos, vendo as fotos onde John Wesley morou, onde era a cozinha e tal. Chegou no quarto, lá na beira da cama de John Wesley, onde John Wesley orava. Ele passava tanto tempo de joelho que o chão afundou um pouquinho. Ficou 2 buracos no chão, as marcas de joelho de John Wesley. Está aí o segredo, orava demais, todo avivalista orava demais. Aí teve o passeio, quando foi à tarde, os alunos entram no ônibus para ir embora. Quando vai sair na professora, peraí, está faltando alguém. Aí volta lá, sai procurando cômodo por cômodo. Quando chega lá no quarto de John Wesley, uma das crianças está com os joelhos lá nos buracos aonde John Wesley estava com o joelho. Essa criança dizia, faz de novo Deus, faz de novo Deus, faz de novo Deus, faz de novo Deus. A professora, Billy Graham, vamos embora, o ônibus tem que sair. Aleluia, aleluia. Billy Graham foi aquele que ganhou 1 milhão de almas para Jesus, parou estádios, não era eloquente como eu sou, não gritava como eu grito, pregava mansinho, mas multidões vinham se arrependendo de seus pecados. Deus está chamando uma geração, a lâmpada não pode se apagar. Deus está chamando, é você, jovem, aleluia, você que se afastou da presença de Deus, a promessa está de pé, o chamado está de pé. Você que nem conhece a Jesus ainda e está aí se arrepiando todinho, o que é isso? O pregador, é Deus te chamando, é o Espírito Santo dizendo, eu tenho uma obra contigo, eu tenho um chamado contigo, e ninguém para esse chamado. Aleluia. Deus chamou Samuel, aí ele disse, olha, vai, quando o Senhor chamar de novo, tu fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus começa a dar uma palavra profética, ou seja, estava faltando profeta, agora temos um profeta. Aleluia. Estava faltando sacerdote, quando o rei Saul poupa Agag. Samuel dá um jeito em Agag e começa a oferecer sacrifícios diante de Deus. Ele era da tribo de Levi, ele vira sacerdote. Aleluia. As lágrimas de Ana, o choro de Ana, a oração de Ana traz um sacerdote, traz um profeta e traz um juiz. Israel estava
Espiritualmente falido, problema resolvido. Religiosamente falido, problema resolvido. Temos um sacerdote e um profeta. Politicamente falido, temos um juiz íntegro. Com retidão, problema resolvido. Não existe avivamento sem lágrimas. Desde que eu me converti, eu vejo dizer que o Brasil é um celeiro de profetas. E foi José quem abriu os celeiros. Deus vai levantar uma geração de José para abrir os celeiros. Os profetas vão mostrar a cara. Os profetas vão surgir com uma palavra genuína. Vai haver um avivamento. Deus não deixará que a lâmpada se apague. Deus vai resolver a espiritualidade da igreja. Deus vai resolver a religiosidade da igreja. Deus vai levantar uma geração íntegra que vai fazer a diferença na igreja, na sociedade, até na política. Porque as coisas mudam quando há avivamento genuíno. As coisas, elas param, a igreja, ela tem uma influência, você não tem ideia, mas isso precisa de uma geração que se ponha em chamas. John Wesley, estou falando muito de John Wesley aqui, né? Aleluia. Ele disse a Deus: Deus, me dá 100 homens que não temam a nada, a não ser o pecado, e nós incendiaremos o mundo. E aqui tem mais de 100 que Deus quer usar para incendiar o mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus.